que é o mundo. Veja só, o mundo tem o maior número de guerras em 30 anos. Brás, como eu vi você se esmerando ali na redação. Essa reportagem aqui levou quase 20 dias para sair. Exatamente, ele escreveu nas minúcias ali. Eu não vou nem trazer a matéria, eu já vou deixar aqui Não, direto para você nos explicar, trazer os dados, por favor. é uma matéria longa, tá? E Ah, deu uma travada, pessoal, por isso deu que uma tá aqui. Ah, Ah lá, pronto. voltou. Parecido. É uma matéria longa, tá? Uma matéria exclusiva para assinante do BSM, porque o assinante paga para ter, de fato, o que a gente pode oferecer de melhor. E essas matérias especiais, ninguém no Brasil compilou esses dados e organizou dessa maneira, tá? Que o BSM está trazendo para você, que eu fiz aqui com todo amor e carinho para os nossos assinantes nessa reportagem. Isso aqui é só o BSM que faz mesmo. E para quem lembra o Guga Chakra dizendo que o mundo seria um lugar melhor e mais seguro com a saída de Trump, não é? Bom, o que eu fiz? Uma das coisas que eu faço aqui, como, né, na minha parte aqui de editoria de geopolítica, todos os dias está ali olhando dados, estatísticas, gráficos que são publicados constantemente sobre guerras, movimentação militar, número de mortos. Né? É o dia inteiro de olho nisso para detectar ali alguma anormalidade nas estatísticas e tentar entender o que está acontecendo. Né? Essa é uma maneira muito mais honesta de tentar interpretar a geopolítica do que simplesmente pegar como... boa parte dos correspondentes de geopolítica da grande mídia fazem, que é assim, pegar um texto da BBC, né, ou do New York Times e fazer uma versão Google Translate, né? E assim, bom, o que esses caras pensam? Qual é a opinião, né, do New York Times, do Washington Post e da BBC sobre tal coisa? Então, é isso, né? Eles não podem, né, discordar do coro dos contentes. Né? Então eles têm que ali engrossar o coro e fazer o seu papel de desinformante, né, dentro na versão BR Tupiniquim. Agora, esse tipo de matéria você de fato não vai ver, porque é uma observação que partiu, é uma matéria que partiu, enfim, da observação que eu fiz de anomalias de estatísticas de vários think tanks diferentes. E a parte mais curiosa, não são think tanks de direita, conservadores e nem nada. Os números que eu apresento para vocês aqui nesse especial, eles são todos retirados de uma pesquisa feita pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS, que é o IISS, que é a sigla dele em inglês, né? Que é um think tank britânico. Para vocês terem ideia assim, do nível de posicionamento político deles, o finado Harry Kissinger era um dos principais colunistas. Né? Então são os caras que têm um posicionamento de centro-esquerda. Né? Vários políticos democratas importantes foram colunistas, mesmo sendo um instituto britânico, ele tinha muitos americanos que escreviam para eles, né? Então, democratas importantes já escreveram ali. É um pessoal meio pró-Obama, sabe? Essa esquerda limpinha britânica e americana. Né? Se posicionaram contra o Boris Johnson, né? Foram contra o Brexit, né? Pró-União Europeia, paga pau da ONU, essa coisa toda. Então, enfim... Mas, ainda assim, eles têm uma estrutura imensa, porque essa galera tem grana, e esse tipo de pesquisa custa muito caro, eles têm uma estrutura imensa para monitorar dados militares. Né? E eles publicam todos os anos um estudo de monitoramento desses dados militares, e, obviamente, vem aquela pilha de dados e vem a explicação, vem o release do editor com o texto explicando a pesquisa. Se você ler o release do editor... É assim, é uma zombaria com a inteligência, né, do sujeito que compra, que paga para ter acesso à pesquisa, porque o texto, a explicação dos dados, ela simplesmente assim contraria os próprios dados que eles estão mostrando. Então é uma fé imensa de que as pessoas não vão ler gráfico, estatística, número. Né? Então assim, você tem 5 páginas inteiras na pesquisa tentando dizer para você que a culpa desse aumento de guerras recorde dos últimos 30 anos é das mudanças climáticas. E aí você procura e de fato não tem nenhum dado, nada, nenhuma estatística, nenhum número que diga
que isso é culpa de mudanças climáticas. Você tem simplesmente ali um discurso. E pronto, acabou. Então, assim, eu explico isso na matéria, mas o que importa ali é os números que eles apresentam. Quando você olha os números que eles apresentam, o que a gente tem? Bom, o maior número de conflitos militares nos últimos 30 anos, certo? 2023 teve 183 conflitos militares acontecendo ao redor do planeta. Praticamente todos esses foram herdados, continuam agora em 2024. E o gráfico, a curva, ela começa a acelerar justamente qual que é o marco cronológico que a gente tem ali, onde que o gráfico está indo assim, de repente ele sobe. Final do governo Trump e início da crise europeia gerada pelo lockdown, né? Que é um assunto também que não se comenta, né? Que a crise econômica europeia começa imediatamente após 1 ano e meio de lockdown, né? 1 ano e meio travando, fechando as economias, aí depois, coincidentemente, olha só então, a gente ficou 1 ano e meio aqui ferrando com a vida de todo mundo, fechando o comércio e impedindo as pessoas de trabalharem. E agora, o euro entrou na maior crise da história, nós temos a maior inflação da história da zona do euro. Não podemos esquecer isso, 2023 foi a maior inflação da história do euro, desde que o euro existe. A inflação média na zona do euro foi de 17,5%. Foi a inflação média na zona do euro. As maiores potências econômicas da Europa fizeram um aviso formal de recessão econômica. A Alemanha e a Inglaterra formalizaram que estavam em recessão. Eu acredito, e a minha tese é que eles já estavam em recessão 6 meses antes do anúncio formal. Não é à toa que o ministro da Economia alemão, o do período da pandemia, que pouca gente se lembra, se matou. Essa notícia só o BSM praticamente deu, e eu registro essa situação no meu livro Mínimo sobre a Queda da Europa. O ministro da Economia da Alemanha se suicidou. E o governo simplesmente não deu muitas explicações. Né? Foi lá e botou um outro no lugar, botou um outro ministro da Economia pró-lockdown, enfim, establishment e a coisa toda. E aí, para 6 meses depois, fazer o anúncio. Então, parece que a gente está em recessão, hein, galera? Mas é óbvio, né, que essa recessão viria. Mas aí de quem que é a culpa da recessão? Das mudanças climáticas. Não é porque a gente fechou os comércios e impediu as pessoas de trabalharem por 1 ano e meio, né? O que poderia dar errado? É óbvio que todo mundo se endividou com o banco, né? Eu falei sobre isso 1 ano antes de acontecer, tá lá no meu livro. Eu falo que teria inflação recorde, teria recessão, gerado principalmente pelo calote bancário, pela inadimplência, pela falta de produtividade. É óbvio que isso iria acontecer na Europa e é óbvio que, aproveitando-se dessa situação, os inimigos do Ocidente iam colocar o pé no acelerador em relação a uma série de guerras. E é exatamente nesse mesmo período. E aí agora, quer dizer, você tem dados e números de uma instituição gigantesca, né, confirmando que é exatamente após esse período que se iniciam todas as grandes guerras que começaram em 2023. Todos os acordos que o Donald Trump conseguiu fazer para amarrar ali o Oriente Médio e colocar todo mundo no bolso, os chamados pactos de Abraão, né, que o Trump fez, eles simplesmente acabaram, foram para o pau, foram para as cucuias com um governo de um Joe Biden senil e um país que de fato está sendo governado pelo Antony Blinken, que é o atual secretário de Estado americano, que é basicamente o cara do Obama, o Antony Blinken, que assim, de onde que esse cara veio, né? Porque é um sujeito que parece que veio do nada, ele não é de fato um nome conhecido da política, ele não é uma figura com muita exposição pública, ele passou a ganhar exposição pública agora ao assumir o cargo de secretário de Estado, mas para quem já é mais familiarizado com a política americana, conhece o nome do Blinken já há muitos anos, por ser ligado à família Obama e toda a ala do Partido Democrata que, enfim, que sempre apoiou o Obama, né? O Blinken ele é uma espécie então de perpetuação aí, né, do obamismo dentro do Partido Democrata americano. E é o cara que governa os Estados Unidos de fato, né? Porque, enfim, na realidade, o Biden não tem capacidade nenhuma mais de governar, é óbvio. E eu trago esses dados todos para vocês aqui nessa reportagem, explico em detalhes sobre isso e faço um resumo para vocês aqui no final
dos mais de 180 conflitos que a gente tem em 2023, né, todos ainda em continuidade em 2024, existem ao menos 9 guerras nesse momento que são pontos de tensão crucial e elas merecem, né, ser resumidas e entendidas para a gente entender o que já pode sim ser chamado aí do começo de um novo ordenamento da geopolítica mundial. Eu defendo que o início desse novo ordenamento da política mundial ele começa justamente após o lockdown e após a saída do Trump da presidência. Isso é uma espécie de marco zero dessa implantação. O pessoal chama de grande reset, né, de um novo ordenamento aí da geopolítica mundial, da economia, da cultura, da sociedade e tudo mais. E, enfim, todo reset econômico, todo reset social, todo reset cultural, né, todo novo reordenamento, porque reset é reconfigurar, né, é uma viadagem em inglês que a gente usa para usar uma palavra que a gente tem em português, que é uma reconfiguração. Né? Toda reconfiguração a nível global desses elementos, economia, política, cultura, sociedade, eles acontecem sempre em períodos muito claros na história, que são durante os pré-guerra e pós-guerra. E a minha tese é que toda essa situação do Covid, do lockdown, das pandemias, enfim, toda essa situação que a gente teve entre 2019 e 2022, ela foi de fato uma terceira guerra mundial. E a gente está vivendo um pós-guerra, mas ao mesmo tempo um pós-guerra com características de pré-guerra, porque parece que um buraco maior vem aí pela frente. Então eu acredito que a gente vive sim um período muito parecido com aquele intervalo, né, aquele interbellum que a gente teve ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É uma situação, né, é uma metáfora chata, clichê e tudo mais de comparar o mundo com um tabuleiro de xadrez, mas enfim, utilizando isso aí para fazer essa comparação, se a gente fosse entender a geopolítica como um tabuleiro de xadrez, as peças estão em posições muito parecidas com aquelas que as peças estavam entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né, e já parece ter de fato uma nova polarização, uma nova disputa, né, entre os líderes mundiais se organizando e todo mundo se preparando aí para a próxima jogada, que de fato deve ser algum evento em escala global. Da mesma maneira como a gente teve uma guerra sem guerra, né, como Fernando Pessoa diz ali no poema Mensagem, o Bellum sine bello, né, a guerra sem armas, que foi o que a gente teve entre 2019 e 2022, a gente vai ter, pode ser que seja também, de fato, mais uma guerra ideológica, uma guerra cultural, uma guerra sem tiros, né? Como dizia aquele poema, os homens ocos, né? O fim do mundo não precisa de nenhum estrondo, basta um gemido. Então eu acho que é algo mais ou menos assim que a gente tá para presenciar nos próximos anos. Essa matéria vai te dar números, fatos, dados, nomes, lugares, países, né? Todo o mínimo necessário para você conseguir entender. E veio uma notícia boa para os assinantes do BSM. A gente vai ter um curso no BSM Class sobre esse tema, né? Entender de fato aí quais são os principais conflitos e confrontos na geopolítica acontecendo nesse momento. Aqui na matéria eu faço um resumo muito básico desses 9 principais confrontos que acontecem hoje, que são necessários você entendê-los para entender o mundo, que é Burkina Faso, Somália, Sudão, Mianmar, Rússia e Ucrânia, Israel, Gaza. Eu coloco aqui numa situação só porque eles são parecidos, Nigéria e Síria, mas não que a Nigéria e a Síria estejam em guerra, mas porque é uma situação muito semelhante. O Iêmen e Nagorno-Karabakh, né? Tudo isso você não vê isso tendo atenção, tendo o holofote da grande mídia, mas isso são feridas abertas muito importantes para entender essa doença que está acontecendo nesse momento no mundo, na sociedade. E a gente vai ter um mini curso aqui no BSM Class, tá? Explicando com mais detalhes, com mais dados, esses confrontos. E tanto essa matéria quanto esse mini curso, que acho que deve ir ao ar no mês que vem, são exclusivos para o assinante do BSM.